Antes de começar esse vídeo, eu preciso dizer que eu não sou o dono da única e exclusiva verdade. Eu preciso também dizer que esse vídeo, basicamente, é a minha opinião. São as minhas impressões que, com o passar do tempo, eu venho construindo acerca da Goetia. Essa é uma dúvida que tem sido muito recorrente por parte de alguns inscritos aqui do canal. A Goetia, de fato, é uma espiritualidade ou não? A gente vai falar um pouquinho sobre isso após a nossa intro. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Canal TRP. Antes da gente iniciar esse vídeo, eu vou pedir a você que deixe seu like. O like é de extrema importância porque fará com que nós venhamos a subir nas pesquisas orgânicas do YouTube, e também o próprio YouTube terá isso como um termômetro para entender se você gosta ou não de nosso conteúdo. Eu vou pedir também a você, se não é inscrito, que se inscreva no canal e ative o sininho para que receba as futuras notificações aqui do canal. E claro, se possível, se for assim de seu agrado, compartilhe com o máximo de pessoas esse vídeo. Antes da gente adentrar ao assunto com relação a Goetia ser ou não uma espiritualidade, eu preciso trazer algumas elucidações que há uma deturpação gigantesca em cima da Goetia. A gente tem falado constantemente aqui de Goetia e, obviamente, a gente vai tocar mais e mais nesse assunto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando falamos de Goetia, não se trata de um sistema mágico. Se trata de uma ferramenta que, sim, pode ser utilizada por qualquer sistema mágico. Falo isso porque é muito natural hoje, principalmente na magia do caos, a utilização dessa ferramenta chamada Goetia, a arte de uivar. Mas, para dar uma explicação maior quanto a isso, para que a gente possa partir do pressuposto de que Goetia é ou não uma espiritualidade, a gente precisa fazer umas pequenas abordagens. Primeiro, que eu quero afirmar de que Goetia não é um sistema e sim uma ferramenta, dando o exemplo de duas tradições para vocês. Ora, estamos falando de Goetia, e até mesmo tradições vão ter cosmovisões e também diferenças em tratar principalmente essa ferramenta como Goetia. A gente vai ver, por exemplo, quando se trata de Goetia salomônica, onde muitos conhecem e sempre falam sobre Samuel Liddell Matters McGregor, mas poucos sabem que quando falamos dessa tradição de Goetia salomônica, estamos falando de uma tradição praticada por uma ordem que hoje já é extinta, inclusive tentam reavivar ela, mas hoje já é extinta, onde tinha o próprio Samuel Liddell como um dos mestres, chamada Golden Dawn. A gente ainda vai ver uma outra tradição muito difundida aqui em nosso país, algumas até de forma muito diferente do que rege o seu manual, chamada de Goetia luciferiana, aonde, através do luciferianismo, que ali formou-se um sistema mágico do Michael W. Ford, foi agregada a ferramenta de Goetia, se tornando assim Goetia luciferiana. Basicamente, essas duas tradições a gente vai ver não só a forma de trato com os seres que são ali convocados, evocados, mas principalmente a sua cosmovisão. Eu quero dizer que quando nós vamos para a tradição salomônica, aonde Samuel Liddell e a Golden Dawn praticavam, a gente vai ver que existe a figura de Adonai, o Deus dos povos hebreus, ou judeus, como alguns queiram chamar. E quando nós vamos para o que nós conhecemos como Goetia luciferiana, a gente vai ver toda uma cosmovisão diferente, aonde Lúcifer é o principal, é a divindade principal dentro desse sistema. Sim, tradição de Goetia salomônica e tradição de Goetia luciferiana, podemos considerá-las como um sistema. Porém, a Goetia em si, inseridas nessas tradições, são ferramentas.
Daí muita gente pergunta para mim, Tata, quando a gente fala de Goetia, a gente poderia falar que a Goetia ela é uma espiritualidade? Ou ela nos leva a uma espiritualidade? Veja, são perguntas distintas que a gente pode fazer análise de forma muito diferente. Na grande maioria das vezes, eu sempre respondi às pessoas dizendo que não, a gente não poderia considerar a Goetia como uma espiritualidade. Mesmo a gente sabendo que para praticá-la é preciso ter uma preparação. Ou seja, é preciso ter um período de expurgação, é preciso ter um período de consagração para que você obtenha resultados plenos. E aí a grande questão que surge é, Goetia é uma espiritualidade de fato ou não? Dentro da magia do caos, a gente vai ver muitos magos fazendo os seus metasistemas e ali colocando dentro desses metasistemas a própria Goetia. Levando em conta que muitos magistas do caos sequer acreditam na divindade Adonai ou sequer muitas vezes acreditam na divindade Lúcifer. Logo, a gente vai ver que essa ferramenta, dentro desse sistema criado, do próprio caos, da magia do caos, ela não vai ter nenhuma espiritualidade. O que a gente tem que entender que como ferramenta, a Goetia ela tá para nos servir. Seja ela você fazendo acordos, seja ela você conjurando, ou seja ela você tendo algum tipo de devoção. Opa! Quando falamos de devoção, a coisa muda. Por que a coisa muda? Porque na grande maioria das vezes, quando existe esse fator de devoção, são pessoas que têm um fator de demonologia, onde elas possuem culto a demônios e trazem a Goetia para dentro dessa demonologia que muitos deles praticam. Daí sim, isso se torna o que a gente poderia dizer uma espiritualidade. Obviamente, quem vai praticar uma determinada tradição vai criticar a outra tradição justamente porque vai ver erros naquela tradição contrária. Mas o que a gente não pode jamais é dizer que o manual em si ele vai nos trazer uma espiritualidade. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas já possuem a sua espiritualidade, as pessoas já possuem os seus sistemas mágicos e acabam trazendo o fator dessa ferramenta Goetia para ser utilizada. Então, se muita gente me perguntar hoje se Goetia é espiritualidade ou não, eu diria que ela pode fazer parte de uma espiritualidade, mas jamais afirmar que o manual em si vai te trazer de certa forma uma espiritualidade. Uma coisa também que eu acho bem interessante, que é preciso a gente até falar para que as pessoas possam compreender, é que na grande maioria você vai ter dois extremos. Você vai ter aquelas pessoas que não são religiosas e que essas muitas vezes não conseguem seus objetivos por serem extremamente céticas, ou seja, qualquer que seja a manifestação, qualquer que seja o resultado, sempre para aquelas pessoas será um viés de confirmação. E a gente vai ter um outro extremo que são os religiosos. Aqueles que se caiu uma gota de orvalho de uma árvore, aquilo já foi um sinal de que o ritual foi aceito e foi bem sucedido. Em realidade, magos em dias atuais possuem esses dois extremos, ou ceticismo ou demais a religiosidade, quando deveriam possuir justamente o caminho do meio, unificar o fator de ser cético para que tenha as provas reais e trazer o fator da espiritualidade para que possa, acima de tudo, eu não digo ser consagrado, mas que possam emanar de fato uma autoridade espiritual. Afinal de contas, quando a gente fala de Goetia, a gente está falando de conjurar seres. E para se conjurar esses seres, não é um anel, uma baqueta, uma espada ou uma faca que vai te trazer isso. Em realidade, o que vai te trazer isso é sua autoridade espiritual. O mais interessante disso tudo é que a gente vai ver que até mesmo nas tradições e até mesmo a depender do sistema mágico, essas ferramentas mudam. Algumas utilizam espadas, outras utilizam facas, outras utilizam apenas uma baqueta, cajado, outras não utilizam nada e assim por diante. Tudo isso porque Goetia não é uma espiritualidade. Você
pode ter uma espiritualidade e praticar goetia, mas a goetia não irá te trazer uma espiritualidade. Então, para a gente finalizar o vídeo, até para que ele não fique longo, e a ideia realmente é que seja um vídeo curto, a gente já tem um entendimento de duas coisas. Primeira, a goetia é apenas uma ferramenta e não é um sistema mágico, ok? A segunda, que a goetia ela não te traz espiritualidade. Você tendo espiritualidade, trazendo a goetia, ela irá ser extremamente útil para suas práticas. Mas a goetia em si, os manuais que nós vemos, seja ele Grimório Verum, seja ele o próprio do Samuel Liddell, seja ele inclusive do próprio Michael W. Ford, ele não te trará uma espiritualidade. Muitos podem até contestar e dizer, não, a tradição X ou Y te trará uma espiritualidade. Mas vamos parar para analisar? Você que tem muita crença na questão a Lúcifer, ou mesmo tem um culto a demônios, você se sentiria bem praticar a tradição de goetia salomônica? Eu tenho certeza que não. E você que tem toda uma questão de essência ligado ao judaísmo, conseguiria praticar a goetia luciferiana? Eu tenho certeza que não. Você não vai conseguir praticar. Por quê? Porque a essência de sua espiritualidade não irá te permitir praticar uma tradição diferente da outra. E o mais interessante, lembra quando eu disse que goetia é uma ferramenta e que goetia não traz espiritualidade? Veja, a mesma ferramenta pode servir a quem tem um viés de demonologia ou de culto a demônios, como aquelas pessoas que são muito mais cristitas, eu chamo de cristitas, né? Ou que tem essa essência mais judaica. Uma ferramenta que pode ser utilizada por ambos os lados. Entende por que eu fiz agora a comparação dessas duas tradições? É como você ter uma faca, onde você pode utilizá-la para cortar legumes ou até mesmo para cortar uma carne. Basicamente é isso. Goetia não traz espiritualidade e não é espiritualidade. E goetia não é sistema mágico, goetia é ferramenta. A tradição, sim, pode te trazer uma espiritualidade, mas não a goetia em si. Gratidão a todos, a gente se vê no próximo vídeo e muito obrigado. Até mais, pessoal.